Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast 4 para Gol. Podcast criado por nós, um grupo de amigos viciados em futebol americano, com o objetivo de discutir os mais diversos assuntos sobre esse esporte maravilhoso da bola oval. Eu, Rodrigo Bidu, estou hoje com meu amigo Alexandre Confetti, Rafael Rosca, Vinícius Berg, Matheus Juque, e queremos agradecer a vocês por dispensarem 2 minutos desse seu precioso tempo para nos assistir. Muito obrigado mesmo. E, no fim, se vocês não são inscritos ainda no canal, peço que se inscreva nesse botãozinho vermelho aqui, deixe o seu joinha, compartilhe com os amigos, deixe os seus comentários, que isso é muito importante pra gente. Faz o YouTube saber que vocês estão gostando desse material esportivo da gente aqui. Tá? Obrigado, sem mais delongas, agora vamos pro podcast. E, pessoal, o primeiro segmento do dia é o assunto da semana. Como foi noticiado em diversos jornais dos Estados Unidos, voltou a ideia de Colin Kaepernick assinar com algum time da NFL. Alguns times mostraram interesse, como Seahawks, Ravens e o Chargers mais recentemente. Então, para falar sobre esse assunto, vou chamar meu amigo Confetti para iniciar esse assunto aqui com a gente. Confetti, Colin Kaepernick, ainda dá pro gasto ainda? Ainda tem lenha para queimar? Cara, na minha opinião, não pelo que ele acha que ele vale, né? A gente vai se ater nessa discussão, vamos falar como jogador, tá? Colin Kaepernick teve basicamente 3 temporadas e meia. E desde o início que ele veio, que ele foi draftado na segunda rodada de 2011, com alguns QBs bem fracos à frente dele. Vamos lá, quem foi draftado antes dele? Ken Newton, beleza, foi MVP. Jake Locker, poderoso Blaine Gabbert, Christian Ponder e Andy Dalton, que beleza, ainda está na liga. Mas vamos lá. Desde que ele começou a jogar, ele só caiu, ele só piorou em todas as estatísticas dele. Independente do time ter piorado ou não, ele, em vez de evoluir, ele involuiu. Ele, 2011, ele ficou no banco, 2012, ele surgiu após a contusão do Alex Smith, jogou bem, foi com um baita time, com uma baita defesa para o Super Bowl, perdeu para o Ravens, né? Aquele time contava com Navarro Bowman, contava com Patrick Willis, Dawson Goldson, mas quem? Aldo Smith. Brooks, também, Aldous Smith, que eram, antes de ameaçar com bomba... os outros, né? Sim. Isso. Jogava muito. E no aeroporto, né? No aeroporto, dizer que tem uma bomba, né? Muito bom isso. Ele começou a cair. Quando todo mundo esperava que ele subisse, que ele evoluísse, ele evoluiu. Então, todos os anos, se a gente pensar, quando média de jardas lançadas no primeiro ano foi 7,7, depois só foi baixando isso. Número de fumbles, só foi aumentando o número de fumbles. Número de interceptações, só aumentou também. Então, você espera que um jogador que se acha um first tier, um jogador de primeiro escalão, que ele evolua, que ele até tenha problemas no segundo ano e tal, mas não foi o caso dele. Então, se a gente comparar também ele com alguns outros jogadores, com um skill set um pouco parecido, Tyrod Taylor, tudo bem, não tem sucesso, mas está na liga ainda, diminuiu o número de corridas. Russell Wilson, que começou também correndo muito na read option, ele diminuiu o número de corridas e evoluiu como quarterback. E até do ano seguinte, se a gente pensar no Robert Griffin, por exemplo, que foi draftado em segundo pelo Redskins, são jogadores que são jogadores que, para se manter na liga, tiveram que evoluir como quarterback e não como corredor. Tá? Então, inicialmente, essa é a minha opinião. Acho que o Hulk vai completar com alguma coisa e depois a gente continua a conversa. Hulk, você não acha também que o problema muito grande do Colin Kaepernick de não estar na liga hoje é ele achar que vale muito mais do que ele realmente vale? Você vê aquele caso da XFL que ofereceu para ele para jogar e ele pediu 20 milhões de dólares. E isso nenhum time, salvo engano, vai querer pagar isso para ele, em que pese todas as informações que o Confetti passou. Pois é, né, cara? A questão do Kaepernick é que a gente tem que analisar diferentes espectros, né? Aqui a gente está se retendo só a analisar ele como jogador, né? Mas tem junto o barulho que ele fez, né, com a questão do ajoelhar lá, que até vem no momento mais propício para chamarem ele, com toda essa questão do Black Lives Matter voltando à tona, né, nos Estados Unidos agora. Só que também tinha essa questão, né, do salário, que ele pediu um salário muito alto, né, como se fosse um salário de starter, né? Quer dizer, 20 milhões você não vai pagar para um terceiro quarterback. A gente está cogitando ele aqui como terceiro.
Toda essa notícia do assunto da semana começou quando o Anthony Lynn, o head coach do Chargers, falou, ele não chegou nem a falar que o Kaepernick estaria num tryout. Ele falou que seria loucura se ele não tivesse na lista dele de emergency quarterbacks. Quer dizer, ele tendo o Tyrod Taylor, o Justin Herbert e o Winston Stick, que também é queridinho da torcida, sim, Confete, o Chargers tem torcida, ele não, assim, acho muito difícil ele se desfazer de algum desses três. Talvez ele chame o Kaepernick para saber o que ele pode contar se ele perder um dos quarterbacks, ou então até para chamar a questão para o Kaepernick mesmo, sendo o Anthony Lynn um técnico negro, né? Pode chamar assim, vai chamar a atenção para o Kaepernick no sentido dos outros times da NFL verem ele jogando e de repente se sentirem mais à vontade para chamarem ele para um tryout depois. Mas o Pete Carroll, por exemplo, no Seahawks, ele só falou que em 2017 ele viajou de não ter chamado, quer dizer, agora é fácil falar, né? Quando está em voga esse assunto, né? Na época, ele não quis botar a cara. E o Mike Davis, o dono do Raiders, falou que ele daria todo o apoio se o técnico dele quisesse contratar. Mas, quer dizer, nenhum técnico do Raiders falou em contratar. E eu também não ouvi ninguém do Ravens falando isso, apesar de achar que poderia ser um bom molde. Quer dizer, tendo o Lamar Jackson, o RG3 e o Kaepernick ali como terceiro QB. Mas quem vai pagar 20 milhões para um terceiro QB? Sabe? Eu não sei se o Kaepernick quer aceitar mesmo isso. Eu acho que em algum ponto ele virou mais ativista do que jogador. Entendeu? Entendi. E, Confete, você não acha que muito dessa caída do Colin Kaepernick se deu com as defesas que aprenderam a jogar com essa questão do reoption, a marcar o tipo de jogo dele, e ele não evoluiu para outros, como o Russell Wilson fez, como você citou? Com certeza. Eu acho que assim, os quarterbacks no college, eles correm muito mais. Andrew Luck, teve ano de Andrew Luck correr com média de 8 jardas por corrida e mais de 100 tentativas numa temporada. E não é um QB corredor. Então, quando ele veio no read option na liga, as defesas não sabiam fazer audibles para se ajustar aos audibles dele, não sabiam reagir aos audibles dele, e o read option dele lê a jogada, vê como é que estava a marcação e decidir correr. E ele é bom nisso, ele é forte fisicamente. Mas depois que foram se adaptando, e aí as falhas dele começaram a falar mais alto. A falta de acurácia dele, o one read dele, né? Ele só vê a jogada inicial e se não dá certo ele se desespera, sai do pocket e aí ele perde a proteção, aí decide correr ou então vai lançar uma interceptação sob pressão. Sim, essa questão que você falou, da análise da defesa, tanto é mostrado pelo fato que ele teve 2 boas temporadas. Quer dizer, a gente, quando vai pensar nesse assunto, a gente tem a tendência de lembrar do ano do Kaepernick, que ele foi para o Super Bowl. Quer dizer, para o read option dando certo e tudo acontecendo, que ele jogou metade da temporada praticamente. Entrou no lugar do Alex Smith, teve uma boa temporada. No ano seguinte, fez um bom ano também, que foi a única winning season dele, que ele jogou os 16 jogos. Porque logo depois começou a cair, já não teve nenhuma temporada vitoriosa depois disso, e chegou a ser substituído justamente pelos quarterbacks que foram draftados naquele ano que você falou. O Blaine Gabbert e o Christian Ponder chegaram a ser cotados para substituir o Kaepernick no 49ers, né? Quer dizer, e depois de passar 5 anos, a gente não pode esperar que ele não chegaram a completar 5 anos, mas tanto tempo parado depois, o Christian Ponder estava sendo cotado para substituir o Kaepernick. A gente não pode esperar que depois de tanto tempo parado ele esteja melhor do que nessa época, entendeu? 30 anos, né, agora. Exatamente. E outra coisa, só para terminar a discussão, eu acho que a vontade dele de jogar talvez não seja tão grande, porque quando a própria XFL chamou ele para jogar, o cara podia chegar lá e falar, vou jogar bem aqui, provar para eles e voltar para lá até com um poder de negociação melhor. Olha como eu jogo. Mostrar que eu estou no nível acima de todos os QBs aqui. Mas não, pediu 20 milhões de dólares e para continuar falando da causa dele e vendendo camisa. Que, frise-se, não é o objeto de discussão aqui. Ele pode ser ativista. E ganhou o patrocínio da Nike também, né? Sem jogar. Exatamente. E você, pessoal?
que vocês acham disso? Vocês já acham que Colin Kaepernick ainda tem vaga na NFL? Deixa aqui no comentário e vamos para o próximo segmento. E o próximo assunto da semana é o assunto dos jogadores que ficam brigando com o time para ter uma trade, como foi o caso de Jamal Adams agora. Isso tá sendo muito comum ultimamente, né? Você vê com o Jalen Hennessy, você vê com o Yannick Ngakoue, falei certo, Berg? Com o Jamal Adams e N outros jogadores. Rocha, o que você acha disso? Você acha que essa forçação que o jogador, que às vezes é um franchise player, que o time pega ele para fazer o time em volta dele, e o cara dá 2-3 anos de contrato, dá um piti e fala, não quero mais. O que você está achando disso? Vamos lá. Eu acho que existem duas situações nisso. É aquele cara que está há muito tempo no time, que é novos ares. Aí ele pode chegar numa boa, conversar, falar, acabando esse contrato, eu estou querendo ir para outro lugar, você faz uma trade, eu quero novos ares. Esse daí, cara, eu dou maior apoio, acho que é ok, porque o cara já vai estar cumprindo o contrato dele com o time, vai estar dedicando, jogando o que pode e vai querer mudar os ares. Esse daí, beleza. Agora, palhaçada, igual o tipo Jalen Ramsey fez, de sair chegar para se apresentar saindo de um carro forte cheio de dinheiro, e o que o Jamal Adams está fazendo também, que para mim esses são os caras que falam, tô num time bosta, que não vai chegar em lugar nenhum, eu prefiro ir para um time que vai longe, eu quero ganhar um Super Bowl. Só que aí, eu acho que o cara perde um pouco daquilo que podia se tornar ídolo na cidade, do cara falar, tô um time merda, mas, vou servir de exemplo, vou ser líder, vou inspirar as pessoas a melhorar, tentar melhorar esse time, pegar os calouros que vem vindo, incentivar. Isso daí acho que vale muito mais do que o cara ficar desse pitizinho de querer sair porque eu quero uma coisa melhor só para ganhar um Super Bowl. Para mim, jogador que faz essas presepadas todas para conseguir uma trade, para mim é uma palhaçada pura. Eu acho que jogador assim, por mim, não fica em nenhum time. Óbvio que vai ter time contratando, isso a gente sabe. Mas eu acho uma palhaçada absurda. Berg, pegando o gancho que o Rocha falou, você tem que ver, né, que o cara, a gente tem um monte de, sim, a gente pode listar aqui milhares de jogadores que foram jogadores de um time só, jogadores fora de série, Hall da Fama, que jogaram num time ruim. A gente pode dar o exemplo aí do Calvin Johnson, que jogou no Detroit Lions, quando o Detroit fez 0-18, 16, né? Desculpa. Assim, e outros jogadores. Então, assim, o que a gente está vendo são jogadores que recém-chegados, né? Que normalmente no primeiro contrato, que depois de 3 anos de contrato, o cara quer sair, quer ir para um time Super Bowl contender. Olha, para mim essa questão aí eu fico meio dividido no seguinte. Para mim tem a questão mercado, que olhando puramente pela questão mercado, eu acho que faz sentido, se acharem que faz sentido. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o running back diz assim, não vou jogar se eu não tiver um contrato novo, porque eu não quero me machucar e tal. Eu não quero me machucar e se eu me machucar, o meu próximo contrato vai ser muito mais baixo do que seria. Enfim, eu entendo isso e eu estou falando da parte mercadológica da coisa, eu entendo. Aí o time vai pesar se acha que esse running back, ou que é o exemplo que eu estou dando, ou safety, ou que seja, se o valor dele é o suficiente para eles darem um contrato, não deixar ele brabinho, ou se ele diz senta que nem o Steelers fez com o Le'Veon Bell. Aí o mercado que vai decidir. Mesmo que exista um contrato, o cara pode dizer, não vou honrar esse contrato, a não ser que tu me dê outro. Então, assim, o mercado vai decidir, como aconteceu com o Steelers. O Le'Veon Bell queria uma coisa, o Steelers não cedeu, ele sentou um ano e conseguiu um outro contrato, pior, obviamente, do que ele queria, com o Jets depois. Ou outro exemplo do Earl Thomas, do Seahawks. Ele queria um novo contrato, o Seahawks não cedeu, ele muito brabo, muito brabinho, assim, brabinho, já dá para ver onde é que está a minha posição nisso, né? Ele bem brabinho, jogou a temporada, se machucou e ficou muito, muito irritado de ter jogado e machucado, enfim. Mercadologicamente, eu entendo a posição e principalmente running backs, porque é uma posição que se machuca, acho que se machuca mais facilmente, não tenho nenhum dado para falar disso agora, mas é a minha impressão, que se machuca mais facilmente e é o que mais tem a perder, né? Porque a explosão do running back no ano seguinte do contrato e tal, e vindo novos, enfim, entendo isso. Só que agora tem o lado do mercado e o lado da ética e dos princípios. Para mim, eu acho que eu tô com o Rosca, que eu acho que é extremamente absurdo um cara assinar um contrato de 4 anos e chegar no 3º ano e dizer não jogo o último.
não vou jogar o último. Eu acho isso, em termos assim, de princípios, eu acho muito delicado fazer, como o caso do Dalvin Cook, que fez isso, que está fazendo isso com o Vikings. Ele não jogou uma temporada até agora, ele jogou 16 jogos. E ele quer um novo contrato antes da temporada. Então, pô, ele tem o lado dele, claro que ele tem o lado dele, que ele não quer se machucar, blá, 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 que eu já falei. Mas o time também tem o seu próprio lado. O time também tá pensando, bom, peraí, como é que eu vou dar um contrato novo para esse cara se esse maluco não jogou ainda uma temporada inteira? Então, pô, é um cabo de guerra que aí eu diria, nesse cabo de guerra, faz o que tá no contrato. Essa é a minha opinião. Mas tem um detalhe, Berg. Uma coisa, por exemplo, é o Dalvin Cook. O Dalvin Cook, ele quer discutir para um novo contrato. Ele em nenhum momento fala que quer sair do time. O Jamal Adams, salvo engano, o Jamal Adams, o Jets em nenhum momento falou que não ia pagar o que ele quer. Eu também duvido muito que o Jets não pague o que ele mereça. Ele quer sair do Jets pelo Jets ser um time ruim. Realmente é um caso pior do que tu tá me falando. O do Jamal Adams, para mim, que eu nem cheguei a tocar o nome dele, na verdade, mas o Jamal Adams, para mim, é o pior caso possível. Assim, eu tô bem alinhado com o Rosca, por incrível que pareça. O Jamal Adams, ele tá assim, ele sabe que ele é um jogador medalhão, ele é um stud na liga, né? Enfim. E ele de fato, ele é um jogador absolutamente acima da média na posição dele, e ele não quer jogar num time que perde. É isso. Exatamente. É isso. Então, para mim, isso é total absurdo em termos de princípio. Vai olhar o lado dele, pô, ele quer ser campeão, tá? Eu entendo. Mas em termos de princípio, só quero jogar no time que ganha. Cara, como é que é isso? Por exemplo, eu entenderia um Tyrann Mathieu. Tyrann Mathieu, ele teve um contrato de 1 ano com o Texans, de 1 ano ou 2 anos. Um ano com o Texans. Não quis nem negociar com o Texans, foi pro Kansas City Chiefs, ele escolheu a dedo, aceitou menos dinheiro do que outros times estavam propondo, porque ele queria ser campeão. Isso eu entendo. Agora, tu tem um contrato de 3 anos, 6 anos, 4 anos e tu não joga o último porque, putz, nesse time eu não quero, não tá legal para mim, eu quero sair antes do contrato. Para mim fica muito complicado. Eu acho, eticamente, bem absurdo. E um Jamal Adams, por exemplo, eu não gostaria dele no Giants. Eu não gostaria de torcer para um cara assim. É o mesmo caso, só completando, que você fala, o cara quer ir para um time vencedor, que tipo, já é um time já bem estruturado e tal, o cara só vai precisar fazer aquele normal, não precisa nem exceder o que a gente sabe que ele consegue. O cara que é o bem bom. Só que é o filé mignon. Exatamente. É isso aí, pessoal. E você? Fala, Hulk, aqui. Não, o que eu queria dizer é que o Jamal Adams, a questão dele começou como uma questão financeira, assim. Começou ele pedindo dinheiro, só que era ele tentando alongar o contrato dele com valores que não chegaram ao que o Jets queria oferecer. Aí essa história já está se alongando há muito tempo, onde chegou num ponto que ele chegou que, chega, quero sair, e ainda quer escolher os times que saem, né? Que saiu a listinha lá dos times que ele quer entrar. Fala, Berg. Só contender que ele quer, né? Mas assim, para mim, o adequado que um time deveria fazer, o mais adequado, é fazer como o Steelers fez com o Le'Veon Bell, na minha opinião, e o que o Seahawks fez com o Joe Thomas. O Thomas. Por exemplo, o Jaguars com o Jalen Ramsey, tá brabo? Vai jogar brabo. Quer fazer holdout? Fica aí no holdout. E para esses jogadores que pensam que vão ser lendários ou têm jogo para ser jogadores lendários, Hall of Famers e tal, como obviamente é cedo para falar de Jamal Adams, mas potencial o cara tem, lógico. Para esses caras, um ano fora é muito complicado para eles em termos de legado. Eles querem fazer estatística, eles têm que ter tackle, eles têm que ter interceptação. Enfim, um ano fora é muita coisa. Então, se eu sou o Jets, eu digo, tá brabo? Vai jogar brabo. Não quer jogar? Não joga. Mas tu tem contrato aqui. Só uma coisinha bem rápida. Você falou do exemplo de Jalen Ramsey, que acho que é o último. Será que o Rams, que estava pensando em ser contender no último ano, acha que valeu a pena a negociação, o que ele deu pelo Jalen Ramsey? Eu acredito que, para o ano que eles pretendiam chegar novamente ao Super Bowl, e pelo que causou de impacto ao time, ceder o que eles cederam em picks não valeu a pena. Tá? Então, eu acho que talvez um time que pense, vou dar muito para ele, acho que tem que pensar também 2 vezes. Não só por isso, como eles tiveram que abrir mão do Marlon Humphrey também, que era o outro corner deles, né? Quer dizer, além de dar todas as picks, soltaram um corner porque não tinha mais dinheiro para pagar, né? É isso. Então é isso, pessoal. O que você acha? Você acha que o Jamal Adams está certo? O que você acha? Escreve aqui no nosso comentário que a gente vai responder com certeza. Valeu? E aí, pessoal, agora
o segmento de agora é a análise de divisões. No último podcast, nós falamos sobre a AFC East, no outro a gente falou sobre a NFC East, e agora falaremos sobre a AFC West. E para quem acha que começaremos com Kansas City Chiefs, está errado. Começaremos com aquele time maravilhoso, o segundo time de todos. O time do nosso amigo Matheus Malheiros, meu amigo Matheus Huck, o time do Mal Mal e o time do Rico do Trato Feito. Vocês sabem quais são? Esse aqui, ó. Esse aí mesmo, é o Los Angeles Chargers. Matheus Malheiros Huck. O que esperar de Los Angeles Chargers para esse ano? Muito obrigado pela vinheta, porque eu não esperava. Assim. Eu fui no estádio em San Diego uma vez, eu vi isso pessoalmente. Apesar de ser aquela vinheta dos anos 80, né? Deu para dar uma animada aqui no podcast. Vamos lá. Cara, para começar a falar do Chargers, eu acho que tem que abrir falando da vida pós-Philip Rivers, né? Porque agora vai ser tudo de diferente. Como eu já tinha falado antes, o head coach Anthony Lynn, ele trouxe o Tyrod Taylor lá de Buffalo, que a ideia dele de ataque envolve normalmente um QB corredor, né? Então ele deixou o Tyrod Taylor como o veterano, que vai ser usado enquanto desenvolve o Justin Herbert, que foi pego no primeiro round do draft, né? Quanto a isso, bom, quanto que o ataque do Chargers deve mudar para esse ano? Deve mudar completamente, que eu diria, né? Deve ficar muito mais focado na corrida, em passes curtos, do que a tendência do Rivers de jogar a bola no fundo. Isso daí, vamos ver como vai ficar, apesar do Chargers ter bons receivers no Keenan Allen e no Mike Williams, né? Do draft, para terminar de falar do draft, ainda no primeiro round, o Chargers pegou o Kenneth Murray, que eu achei, assim, o linebacker mais assassino que tinha, que era o que eu queria que o Chargers pegasse mesmo, principalmente quando o Melvin Gordon foi pro Broncos, provocando a torcida, e eu quero que o primeiro jogo, Chargers e Broncos, Kenneth Murray... Aí corta, né? Aí eu quero que o Kenneth Murray dê uma cabeçada no meio do peito do Melvin Gordon, né? No primeiro jogo contra o Broncos. Além dele, eu não acho muito relevante o resto do draft do Chargers, tirando, quer dizer, o quarto round a gente pegou um running back de UCLA, que é um cara meio grosso, assim, né? Não chama muita atenção pelos highlights, mas ele pode muito bem já chegar fazendo o papel de running back de goal line e tirar umas carries do Eckler, né? Que tem aquele tipinho mais tem a carinha de running back 2, né? Do papel do Danny Woodhead, essas coisas. Apesar dele ter feito boas temporadas, acho que não custaria ter um complementar, né? Bom, com o Chargers é isso, porque do sétimo rounder eu vou falar depois, que são as Hidden Gems. Ô Berg, você tem alguma coisa para complementar do Chargers? Esperar dessa defesa, que é muito boa, né? A DL é muito boa, não tem o que falar. Eu acho que o Chargers está com o time muito pronto. A grande questão é o quarterback mesmo, como é que vai ser essa parada. Mas o roster do Chargers é excelente. Não tem nada a acrescentar do que o Hulk falou, não. Então, passando o segundo time de todos, né, o Los Angeles Chargers, vamos falar do atual campeão da NFL, Kansas City Chiefs. Berg, cara, o que esperar Kansas City Chiefs? Você acha que o Kansas City Chiefs será um time igual ao desse ano, melhor? Ou você acha que os times já estão mais preparados para enfrentá-los? Olha, eu vou falar que assim, o normal, eu acho que o mais comum é o pessoal pensar num Super Bowl slump, né, que eles chamam, que é ganha o Super Bowl e depois dá uma patinada no ano seguinte. Acho que isso é comum e eu já ouvi falar muito sobre isso pelo próprio Kansas City Chiefs, que os times estão aprendendo a lidar com o Kansas City Chiefs. Não é à toa que ele saiu atrás no placar nos playoffs em todos os jogos, enfim. Mas eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso nem um pouco, na verdade. Eu acho que o Chiefs vem melhor ainda para a temporada que vem. Eles não focaram tanto em defesa quanto eu acho que eles deveriam ter focado no draft. Eles draftaram linebacker no segundo round, draftaram safety nos late rounds.
Mas eu acredito que eles deveriam ter focado um pouquinho mais na defesa. Mas eles foram na tática como dizem em inglês, double down, né? Que é dobrar a aposta. Eles estão focando no ataque 100%. O Kansas City Chiefs teve a façanha de ter uma média de pontos maior nas derrotas do que nas vitórias. Então, assim, é surreal o ataque do Kansas City Chiefs e eles estão dobrando a aposta e meteram um running back que acho que o meu amigo Hulk aqui falou que era o melhor running back do draft, o Clyde Edwards-Helaire, né? O Hilaire, e eu acho que eles vêm aí para quebrar todos os recordes e eu espero do Mahomes mais de 50 touchdowns de novo. Se não quebrar o recorde, pelo menos 51 touchdowns de novo. Acho que sobre o Chiefs é isso. O draft poderia ser um pouco mais focado em defesa, resolveram dobrar a aposta e vem com tudo aí pro ano mais uma vez. Você, Hulk, o que você acha? Eu ia complementar falando do Edwards-Helaire, que eu falei exatamente que ele era o melhor running back. Era o que eu mais estava empolgado para ver. E quando eu olhei para ele, para o estilinho, eu achei que ele era justamente o estilinho que o Chiefs gostava. Assim, ele marca muito pela agilidade lateral dele. E uma coisa interessante é que o Andy Reid, quando viram o Helaire, chamaram o Andy Reid falando que era um cara nos moldes do Westbrook, para ele dar uma olhada. Aí quando ele viu, ele falou, pô, esse cara é melhor que o Westbrook. Quer dizer, quando é o Andy Reid falando isso, e o que foi ele com o Brian Westbrook, acho que a gente tem grandes coisas a esperar do ataque do Chiefs, né? Perfeito, perfeito. Eu acho que também o Chiefs é o franco favorito da divisão, mas vamos lá, vamos ultrapassar o Chiefs e vamos falar do Denver Broncos, que tem um ataque totalmente remodelado, né? Novo. O que esperar desse time do Broncos, Hulk? O que você me diz sobre ele? Cara, o Broncos botou tudo na mesa pro Drew Lock e falou, meu filho, agora é com você. Se não for você, vai ser outro. Porque draftando Jerry Jeudy e KJ Hamler no segundo round, foi praticamente, deram um ataque novo para ele. Pegaram um tight end também com nome esquisito, nome Isso engraçadinho. Porque tinha pego ano passado... Okwuegbunam, que o pessoal chama de Oki. Isso porque já tinha o Noah Fant, né? Que era o tight end novato do ano passado, né? Do segundo ano agora. Meio decepção ele, né? No primeiro ano, né? A gente nunca sabe o pulo que os caras dão pro segundo. Claro. Tipo assim, o Drew Lock tem e ainda vai pegar o Melvin Gordon para complementar o Philip Lindsay. Então, assim, o ataque do Broncos, teoricamente, está todo formado. Agora a gente só espera um pulo do quarterback, para ele garantir ali que ele é franchise quarterback. Uhum. Tudo vai cair nas costas dele. Porque a defesa já do Broncos, foda, apesar de ter perdido o Chris Harris para o Chargers, por sinal, por exemplo, continua com o Von Miller, continua com o Bradley Chubb, continua aquela coisa que a gente sempre viu, né? Que já é uma defesa sólida, já né? é uma boa defesa, né? Acabou que eu não falei da defesa do Chargers também, que é uma boa defesa também, mas a do Broncos para mim, a melhor da divisão, né? Então, assim, o Berg, você acha então que o Drew Lock ele tem que provar, né? Porque, assim, parece que o Elway, ele deu, assim, toma as peças possíveis para você. Toma as tuas peças, todas as melhores peças, eu quero que você faça esse ataque andar. Basicamente foi isso, né? O John Elway, exatamente como o Hulk falou, abriu aí falando do Broncos, ele tá depositando todas as fichas no Drew Lock, porque ele também não pode mais errar com o quarterback, né? Não que ele esteja a perigo no emprego, porque Denver é dele, né? Mas ele só erra com o quarterback, só erra. Aí tem aquela de, mas ele não ficou com o Osweiler depois do Peyton Manning, mas ele ofereceu um contrato enorme para o Osweiler depois do Peyton Manning, o Osweiler que não quis, então ele só erra um quarterback, e agora ele está depositando todas as fichas, botou dois wide receivers aí no draft, como disse o Hulk, depositando tudo para dizer assim, meu filho, agora é contigo, não tem outro. É bem isso aí mesmo. E para finalizar, para mim, essa divisão mais forte, disparada da NFL, vamos falar do primo feio, Las Vegas Raiders. O que esperar do Las Vegas Raiders, meu amigo Berg? Cara, Las Vegas Raiders, eles estão eu acredito que eles estão num rebuilding mode, né? Só que é esquisito falar rebuilding mode quando tu tem um quarterback no lugar, né? É um quarterback que tá meio a perigo, meio não a perigo, a gente nunca sabe. Sempre tem rumores, enfim. Mas a situação do Raiders é a seguinte, eles têm uma defesa muito ruim, eu acho a defesa deles péssima. A secundária deles é uma das piores da liga. No ano passado foi 30ª em defesa contra passe. Acho que é uma coisa um pouco importante para a secundária, né? E só quem eles têm lá de alguém que tem alguma relevância é o segundo
segundo rounder deles do ano passado, que é um cornerback, que, se eu não me engano, Trayvon Mullen, esse cara mesmo. Trayvon Mullen. Trayvon Mullen, esse mesmo. E o Raiders draftou nos últimos 5 drafts, eles draftaram 3 DBs, só tem esse Trayvon Mullen, que é do último draft. Então, assim, eles estão tentando consertar essa secundária há um bom tempo, não conseguem. Mas a boa notícia para o Raiders é que eles têm, que na minha opinião foi o steal, foi o roubo do draft passado, que é o Max Crosby, o Max com 2x lá. Esse cara aí, ele é impressionante, ele ele foi draftado no 4º round, ele tem números muito similares a Nick Bosa e Khalil Mack. Números não são tudo, ninguém vai dizer que ele é tão bom quanto ou melhor que esses outros dois, mas ele teve números muito impressionantes. Ele detém o 2º lugar no recorde de sacks por rookie numa temporada, com 10, mais do que teve Nick Bosa, mais do que teve o Khalil Mack na temporada passada. Então, o Raiders, eles acharam uma gema aí no draft passado. E vamos ver como é que continua para esse ano. Mas a grande questão do Raiders é, sim, como quase qualquer outro time, é a questão do quarterback. O Derek Carr, ele não vem bem, ele não vem assim se solidificando como um top 10, ele está sempre lá, top 15, top 13, 15, na minha opinião, vendo os jogos do Raiders. E aí tem a grande questão que é o Mariota atrás. O Mariota é o suficientemente um nome grande para incomodar, mas suficientemente também um nome pequeno para ficar quieto se o Derek Carr mandar bem. Não é um rookie novo de first round, né? Só entrar em situações específicas, de aquelas situações de re-option. Não, eu nem acho isso, Bidu. Eu acho que assim, o que incomodaria, por isso que eu toquei nesse ponto do Mariota, é uma situação muito confortável para o Derek Carr. Muito não, mas é confortável porque é o seguinte, se tivessem draftado um quarterback no 2º ou 1º round, ia botar muita pressão no Derek Carr. Claro. Pegaram um nome como Mariota, que dá uma pressão suficiente para dizer assim, cara, se tu mandar mal, tem um maluco aqui atrás de ti. Assim como o próprio Mariota sofreu lá no Titans, quando o Tannehill entrou no lugar dele. É um nome que está lá guardado e pronto para ser usado. Não é um 6º rounder quarterback que vão tentar jogar o cara. É um cara que sabe jogar. Então essa é a grande questão do Raiders mesmo. O que você acha, Hulk? Você acha que o Raiders tem alguma chance? Como é que tá? Como é que você acha do Raiders? Não, eu acho que o Raiders não está exatamente em rebuild, como o Berg falou, mas assim, realmente eles estão reconstruindo porque não tem ainda uma fundação. Quer dizer, eles pegam o Mariota com o que eles estão pensando com o Dave Carr? Eles não têm nada prendendo eles não foram eles que draftaram. Então eles têm aquela filosofia de que onde dá para melhorar, vamos melhorar. O Mike Mayock, na época que o Mariota veio do draft, ele era analista do draft, então ele viu o Mariota desde o início, né? Então o Raiders pode muito bem pegar o Mariota com uma outra função, assim, pegar o Mariota para botar ele como QB corredor, que a gente não viu o Titans fazer muito. O Mariota também que ficava de pocket, assim, a maior parte das vezes, né? Ou não chegou a fazer grandes coisas também no Titans, mas enfim, é alguém para rivalizar com ele. Acho interessante do Raiders também falar do Henry Ruggs, né? Que é uma pick que faria assim, o Al Davis deve ter ficado muito feliz no túmulo, né? Quando o Raiders decide pegar o jogador mais rápido. Clássico pick do Raiders, clássico. Né? Que ao invés de pegar o primeiro receiver de Alabama, que era o Jerry Jeudy, né? Que a gente olha para ele, vê quase que um Julio Jones chegando, e o cara decide pegar o mais rápido, que é o Henry Ruggs. Eu até tenho o highlight dele aqui para mostrar, que o cara realmente é muito rápido, assim, chama atenção e ele vai conseguir esticar a defesa para qualquer QB que esteja lá, mas ele não era o primeiro receiver do time dele, né? Inclusive para os próximos drafts, o Raiders podia economizar scout, fazer uma linha de início, uma linha de chegada, mandar todos os mais rápidos dentro do time, né? Mandar todos os prospects fazerem uma corrida, quem chegar primeiro é o first round do Raiders. Talvez seja melhor. E com um ataque não fixo e a defesa meia bomba, eu acho que o Raiders não tem... Espero que fique em último da divisão. Fala aí, Confete, o que você ia falar? Não, só concordar. Eu acho, a única coisa que eu discordo do Berg é que eu acho que o Mariota é uma grande sombra para o Carr. É a ponto assim, de incomodar mais do que um prospecto que tenha sido draftado cedo, mas que talvez vá sentar no banco na primeira temporada para aprender. Eu acho que o Mariota está pronto para jogar. Eu até hoje eu sou um pouco fã do Mariota, eu acho ele um jogador inteligente. Eu também sou.
Eu achei que ele veio a preço de banana para o Raiders. E, cara, para mim, junto com a divisão, com a NFC West, do Cardinals, do Seahawks e do 49ers, a divisão mais equilibrada da liga para mim. Mesmo tendo um cavalo corredor favorito, que é o Chiefs, mas eu acho que o Chargers está pronto para chegar num nível mais alto, resolvendo a questão do quarterback, e também o Denver tem tudo para aumentar aí a aposta nesse time. Só terminando o que você falou do Mariota, eu também, assim, quando o Tannehill tirou ele, né? Então ele seria free agent, vários times teriam interesse em levar ele. Ele não foi pro Raiders ser backup à toa, quer dizer, deram um papo nele que se ele fosse o que ele pode mostrar, ele tem chance de roubar o starting job. Né? Então ele pode ser um quarterback totalmente diferente do que ele foi no Tennessee, né? Então, para finalizar, assim, eu tenho que fazer essa pergunta que eu faço em todas as divisões, mas acho que eu sei qual é a resposta de todos. Hulk, quem vai ganhar a divisão? Chiefs. Berg. Kansas City Chiefs. Rosca. Chiefs. Confete. Chiefs. Eu vou ter que ser do contra, né? Porque se botar todo mundo do Chiefs, vai ficar meio chato. Então eu vou botar... Não tem problema, pode errar, pode errar. Meu amigo... Não, vou votar no Kansas City Chiefs. Não tem como votar contra ele. Não tem como. Nessa daí tinha que ser essa aí não tem nem como quem você... é o segundo colocado dessa divisão? Essa nem rosca diria outro time sem ser o Quem é o Chiefs. segundo colocado? Para mim vai ser o Broncos. Para você, Berg, segundo colocado. Chargers. Terceiro, Rosca. Chargers. Confete. Deixa eu só terminar, Bidu, porque eu acabei não falando a previsão do que eu tinha pro Chargers, né? Não cheguei a fazer como os amigos fizeram, de acompanhar quantos jogos, quais que vão ganhar e quais que não vão ganhar. Mas, assim, terminando o que eu deixei de falar antes da análise, o Chargers ainda não resolveu os problemas de linha, trocou o Russell Okung por o Trey Turner em guard na direita, pegou o Bulaga na direita, mas ficou na esquerda, ainda é dúvida quem é o left tackle. O QB é uma dúvida completa. A defesa é boa? Mas não vai jogar sozinha. Então, assim, eu me questiono muito se o Chargers consegue fazer uma temporada 8-8. E olhe lá. Assim, eu tô já pensando no outro ano, no outro draft. Tudo bem, pessoal. Essa aí foi a análise da AFC West. Como vocês todos viram, o único torcedor do Chargers foi o único que não apostou no Chargers como segundo da divisão, mas tá tranquilo, é normal, faz parte. A gente sempre pensa pelo pior, tá bom? É isso aí, pessoal. Espero que tenha gostado. Galera, agora vamos para o terceiro segmento do dia. E o segmento são os steals do draft, ou seja, os achados nos rounds finais do draft. Para começar a falar sobre esses achados, a ideia do segmento é que cada um fale de dois jogadores que são verdadeiras joias do draft, que foi draftado nos late rounds, nos rounds finais do draft, por alguns times. Cada um vai dar a opinião de dois jogadores e a gente vai discutir um pouco sobre eles. O primeiro a falar sobre isso vai ser meu amigo Hulk. Hulk, para você, quem foram os steals do draft? Então, eu vou começar abrindo, já fechando o último do Chargers ali. Porque eu não citei o 7º rounder do draft do Chargers. Claro que eu não faria isso. Porque eu não imagino, não projeto esse cara para ser starter logo. Só que aí calhou de cair para o Chargers o líder em recepção de toda a história de Ohio State, o wide receiver KJ Hill. Cara, pelos highlights não chama muita atenção por grandes, tipo, aqueles wides flamboyantes, aquele que parece super poderoso, mas a história de Ohio State, assim, ele ficou na frente de Chris Carter, né? Então eu acho que é algo que se respeite, além dele ter sido capitão num time que tinha Dwayne Haskins e primeiro first rounder no time inteiro, né? Então, assim, acho que ele, para mim, é uma mais hidden gem do que steal, né? Que é tipo aquela joia que os caras tiraram no 7º round que pode ter algum valor, entendeu? Ele pode vir a contribuir no futuro. Que eu não espero que ele seja starter imediatamente. O segundo que eu vou falar é do Denzel Mims. Eu falei dele na semana passada, brevemente, na análise do Jets. É um wide receiver, assim, você olha pelos highlights dele,
se fosse um outro ano, era possível que ele saísse no primeiro round. Ele é aquele prototypical wide receiver, tipo, tem todo o corpo, tem a bola fundo, tem as mãos, e ele era até cotado como wide receiver first rounder, mas esse ano tinha tantos que ele acabou caindo para o final do segundo round. Quer dizer, e ele tem a chance de ser a salvação da carreira do Sam Darnold, né? Que não tem, perdeu o Robbie Anderson, ficou sem ameaça, né? Na ameaça no fundo. E acho que ele bem que passou batido por quem estava analisando o draft. A única coisa que eu tenho um pouco contra, assim, é que o técnico dele em Baylor era o técnico agora do Panthers, o Matt Rhule, que passou por ele 2 vezes no draft, no primeiro e no segundo round. Tudo bem que era para pegar duas pessoas de DL, né? Um DT e um DE, que estavam também cotados como first rounder, mas o fato dele não ter pego o grande receiver dele, né, talvez fale algo sobre a real importância dele. E só queria uma menção honrosa, assim, a surpresinha do final ficou Josh Johnson, que é o tackle de Houston, que acabou caindo para o Cardinals no terceiro round. Esse eu não vou falar muita coisa não, porque ele é o L, não quero nem entrar no mérito. Mas é só porque o Cardinals se livrou do segundo rounder, para poder pegar o DeAndre Hopkins, e pegou o Isaiah Simmons no primeiro, quando a gente achava que eles iam pegar um OL. E calhou deles conseguirem pegar um OL que estava avaliado como first rounder no terceiro round. E isso achei muito interessante, né? Essas são as minhas opiniões sobre os sleepers. Agora, e com você, Confete, quem que você trouxe pra gente aqui sobre os achados do draft? Eu concordo aí no que o Hulk falou, na questão de esse ano tinha muita gente em algumas posições e jogadores que vão ser lembrados aí por muitas temporadas como ótimos jogadores foram draftados lá embaixo esse ano. Eu não fui nos rounds tão avançados assim, mas tem um wide receiver que eu já via antes, que é o nome dele é maravilhoso. É Laviska Shenault Jr., de Colorado State. Ele jogava muito. Ele é um wide receiver que nunca teve um fumble na vida, nunca soltou uma bola. É um cara que nunca cai após o primeiro contato, tá? E ele teve uma média de jardas, a maior da história de Colorado State, que nem é das mais famosas universidades, de 9,6 jardas por catch. Ele dropa menos de 2% das bolas que são pegáveis, digamos, em português. Então, ele é um jogador bastante maduro. Parece que ele se comporta muito mais como um running back depois que ele recebe a bola do que um wide receiver. Tamanho é o equilíbrio dele, a força de se manter correndo. Tá? E o outro também é um jogador que eu acho, para mim, deveria ser o melhor, o primeiro running back a ser draftado na liga. Eu, ano passado, quando viajei com o pessoal, né, com o Slow e com o Padre, e a gente foi para ver o jogo do Chargers, eu encontrei com um amigo meu que mora em Madison, e ele falou muito de Jonathan Taylor, e a gente já via, todo mundo já sabia o hype de Jonathan Taylor. O que ele fez, ele foi o 6º melhor jogador running back da história da NCAA. Ele correu para mais de 6.000 jardas em mais de 2.000 jardas em 3 temporadas consecutivas, sabe? Então, é um cara que qualquer draft que fosse em outros anos, ele iria muito à frente de onde ele foi. Tá? E ele iria na minha frente, à frente de DeAndre Swift, que foi para o Lions, e à frente do Edward Helaire. Que foi para o Chiefs, que, na minha opinião, é muito bom, mas é muito bom, como o Hulk falou, na questão da recepção de bola, nos passes laterais, mas como corredor, eu acho que ele deixa muito a desejar em relação ao Jonathan Taylor. Só para tirar a dúvida aqui do pessoal que está ouvindo, esses jogadores que vocês estão falando, valeria a pena falar o time que eles foram draftados e qual round? Sim, o de vocês foi para o teu, Confete, esses dois que você citou. O Laviska foi para o Jaguars e está chegando numa posição ótima com um time que não tem wide receivers para ele brigar. Ele foi qual round que ele foi? Você sabe? Foi no second round. E a única coisa ruim é que ele tem um histórico de contusões um pouco extenso. Ele operou o ombro na última temporada. E o Jonathan Taylor vai disputar posição com o Marlon Mack no Colts. Né? Ele foi qual posição que ele foi? Qual foi o round? Running back, segundo round para o Colts. Ah, e o teu, Hulk, os dois que você citou? Os 3, na verdade, AJ Hill, Chargers. Denzel Mills, round, né? Jets.
Que no round? segundo round. E o offensive tackle Josh Jones, de Houston, foi pro Cardinals no terceiro round. Perfeito, Lembrando perfeito. só que esses achados do draft não necessitam ser, que nem o Bidu falou no início, não precisa necessariamente ser no final do draft, né? São achados assim que é ninguém esperava que o relativa à cara fosse posição estar lá, né? que eles... É isso. Basicamente... relativo à posição esperada dele, né? Exatamente. E você, Rosca, para finalizar aqui, quais são os teus achados? Então, o primeiro que eu vou falar é o Curtis Weaver, edge de Boise, que foi draftado pelo Dolphins no 5º round. Ele é um cara que tem muito scout tradicional, olha para ele, tipo, não é esse tipo de cara que eu estou procurando para a posição, porque ele chegou a perder muito peso antes do draft e tal. Então, se você for comparar com o porte físico dos edges tradicionais, ele está meio longe. Mas a produção do cara é inegável. O cara, ele, para se ter uma ideia, ele é o 5º na história da NCAA em sacks, com 34, isso só em 3 temporadas. Então, o cara, ele impressiona muito pela sua explosão e pelo bend, né? Que é a capacidade de estar na direção e cortar para ir em direção ao quarterback para derrubar. Para ter uma ideia sobre ele também, nenhum jogador no draft teve mais sucesso fazendo rushing the passer, né, no college como o Weaver. Então, eu acho que o Dolphins conseguiu achar um jogador que vai ajudar muito essa defesa deles. Calma aí, fazendo o que? Rushing the passer da falta? Ah? Fazendo a falta? Não, que falta, que isso. Fazendo a pressão no quarterback. Eu sei, eu tô brincando. Melhorar. Eu sei, não, mas vamos até explicar porque muita gente pode não entender, né? É bom explicar também. E o outro foi o Michael Pittman Jr., wide receiver de USC, perdão. Foi draftado no 2º round pelo Colts, né? E tinha muito burburinho dele ser um primeiro rounder, né? Só que ele acabou caindo. Muita gente deixou passar, até porque era uma turma de excelentes wide receivers, né? Mas ele tem números impressionantes de veterano, por exemplo. Foram 11 touchdowns para 1.275 jardas. É um wide receiver que ele foi escolhido para o Second Team All-America, foi First Team All-Pac-12, que são times que são montados com os melhores, né? E ele também foi finalista em vários outros prêmios que tem, né? E uma coisa interessante, até um dado que o Confetti comentou do que ele falou, de todos os catchable targets, né, toda aquela bola que pode ser pega, ele só dropou até hoje 2,8%, que é uma média impressionante. Então eu acho que o Philip Rivers vai ganhar um wide receiver com vai ser uma excelente arma para o Colts esse ano, junto com o T.Y. Hilton também. Bom, perfeito, perfeito. Pessoal, esse aí foram alguns dos sleepers que a gente achou aqui no draft. Se você tem mais algum outro que a gente não tenha citado, por favor, escreva aqui nos comentários. E é isso. Vamos lá para o 4º e último segmento do dia. E é isso, pessoal. Chegou agora o momento mais esperado do podcast, o momento do grande e precioso segmento Vai Acontecer, que são as previsões para 2020. Tivemos uma pequena mudança nesse segmento agora, com a ideia do nosso amigo Berg, de que as previsões têm a ver com os assuntos do podcast. Então, assim, a gente vai falar sobre uma previsão desse ano relacionado ao que foi falado aqui ao longo de todo o podcast, tá? Para começarei comigo, para variar um pouquinho. E a minha previsão vai ser o seguinte, do meu vai acontecer vai ser o seguinte. Já estou afirmando que vai acontecer. Um dos wide receivers do Broncos draftados esse ano, qual seja Jerry Jeudy, KJ Hamler ou Tyreek Cleveland, um desses 3 será o nomeado Offensive Rookie of the Year. Confete. Não. Só um minuto, desculpa, só para te cortar. Só para fazer aqui um histórico, os últimos wide receivers que foram o Roy, né? Que assim, conhecido, foram em 2014 o OBJ, em 2009 o Percy Harvin, em 2013 o Wonka Boldin e em 98 o Randy Moss. Confete, passa a palavra. Não, cara, não concordo, não. Eu acho que, na verdade, nem muito pelo wide receiver, mas pelo Drew Lock, que eu acho que ele vai ter um ano aí de altos e baixos. Entendi.
Meu amigo Berg. Estou com confete exatamente pela mesma razão. Eu não apostei no Broncos para ser o segundo da AFC West nesse podcast aqui. Botei o Chargers justamente pelo Drew Lock. Eu acho que estão apostando as fichas no cara errado. E também porque são 3 opções contra os outros 300 rookies desse ano. Então, acho que as estatísticas estão a meu favor e eu digo que não. Rosca. Sigo os meus amigos, também acho que não, pelo Drew Lock. Matheus Mareus, Hulk. Vou de não também, mas vou Cara, de não Puta, pelo mesmo péssima motivo do pergunta, Berg. Bidu. O problema é que vocês não são ousados, cara. Vocês querem as questões todas. Não Vocês deixaram querem eu terminar a minha motivação. Pô. Não, Eu você tava falando- vai terminar. Só porque eu só tô rebatendo o Berg. Vocês são muito conservadores. Tem que ser ousado. Fala, Hulk, desculpa te cortar. Não, Vai. você pode ser ousado, mas quando todo mundo fala não, você vai sozinho. Você pode pontuar sozinho se o Jerry Jeudy for Offensive Rookie of the Year, porque ele tem a chance de ser. Só que eu vou na mesma linha do Berg, como teve, CeeDee Lamb e outros 500 receivers, a chance é de... Eu tô apostando 499 contra 1, tá ligado? Qualquer um dos outros ser Offensive Rookie of the Year na frente do Jerry Jeudy. Clyde Edwards-Helaire é minha aposta no momento. Tá bom. Então, acho que não. Então já aproveita. Péssima pergunta, Bidu. Valeu, cara. Então já aproveita, Hulk, já que você falou que não. Você acha que sim, Bidu? Por favor. Claro, não. A pergunta sim, eu já afirmei. Então, beleza. Entendeu? Fala aí, Hulk. Sua pergunta. Bom, aquela história do Kaepernick, né, que você estava falando, você terminou perguntando pra gente se o Kaepernick estaria num roster em algum time, né? Isso, no início da temporada. Eu tava pensando aqui, será em descer o nível da pergunta, assim, porque todo mundo falou não, né? Ou alguém falou Isso. sim? Não, todo mundo falou não. Então, aí a pergunta seria se algum time vai chamar ele para um tryout oficial, tipo, realmente vai chamá-lo para treinar? Entendi. O que você acha? Eu queria ouvir vocês primeiro. Eu começo. Começa aí, Confete. Sim, vai chamar, seja por qualquer tipo de motivo, mas vai chamar, até porque eles fazem com tantos jogadores ao longo da temporada. Robert Griffin ficou um tempão sem emprego e fazia toda hora teste para os times, entendeu? Cam Newton vai ser chamado também. Você, Berg? Sim, vão chamar. Eu vou de sim também. Rosca. Também acho que sim. Então eu vou de sim só para falar que minha pergunta foi uma merda. ninguém perde pontos, ninguém ganha pontos. Bom, Eu queria saber a opinião de todo mundo mesmo. só pra Eu saber queria saber a mesmo, opinião, é, só a opinião. Foda-se, vai, Tranquilo. pontuação. Tranquilo. Mas aí, quantos tryouts será que o nego arruma? Acho que arruma uns 3 tryouts, porque o Chargers vai chamar e ele não vai ficar no Chargers. Seahawks e Ravens. O Seahawks falou que chamaria, mas acho que não chama. O Ravens acho que tem uma chance, hein? Eu não Ravens. acho. O Ravens eu acho que não tem muito, porque ele já tem 2 quarterbacks parecidos. Não é essa questão, Confete. Mas chama. Mas confete, tem nas casas de aposta americana, os que você ganha $3 a cada $1 apostado Seahawks e Ravens. Eu acho que o Jaguars tem chance. O Jaguars tem um QB fraco não, mas assim, não é sólido. E eu estava até lendo que o Shaka Khan, sei lá o nome do dono lá do... Shad Khan. Que ele também tem uma história de preconceito, de sofrer preconceito e tal. Então ele seria uma boa opção para o Kaepernick tentar renascer. Mas eu não acredito. Confete, então você aproveita e já faz o teu vai acontecer aí. Eu vou ser um pouco ousado porque o meu vai acontecer é duplo, um leva ao outro, né? Primeiro, a primeira parte dele. Derek Carr não termina como quarterback titular do Raiders e é o último ano de John Gruden como técnico do Raiders, apesar de ter feito um contrato, se não me engano, de 10 anos. Eu acho que ele vai para o limbo agora. Aí a gente vai ter que ver como é que vai ser a pontuação disso aí, né? Que cada um vai ter que valer 0,5, porque senão... Não. A gente está fazendo a comparação de pontos, estamos contagem de pontos aí, e a sua pergunta não pode valer 2, porra. É lógico. Então vai, o que você acha, Confete?
Eu acho que não, que é o último ano de John Gruden, foi meio que uma afirmação, né? E também Derek Carr sim, não sim. titular. Sim, sim. Eu acho que Derek Carr termina como titular, então para mim é não. E também é não. Para mim é não e não. Eu acho que Mariota vai ser titular e o Gruden fica. Sim e não. Berg. De acordo com o Hulk, Derek Carr não termina como titular, mas Gruden fica. Ele tem mais 7 anos ou 6 anos depois desse ano, então, porra, eles nem tem como fazer. Não começou ainda a controvérsia dele sair. Quando começar, ele vai ter um ano ruim e vai sair. Hulk, ou Rosca. Eu acho que sim e não. Sim, não. Só que contrariar um pouco o Berg, eu acho que essa controvérsia já começou quando ele chegou no primeiro ano mandando o Mac embora, né? Eu acho que a torcida não gostou. Mas em relação à torcida, mas ele tem o dono da parada, que é o Mike Davis, acho que não se mostrou ainda contra ele, e ele ainda tem o GM muito do lado dele, que é o Mike Mayo, que foram amiguinhos da ESPN, inclusive, assim, eu acho que eles conseguem segurar a onda da torcida, ainda mais agora que eles estão em Vegas, que nem deve ter ninguém lá torcendo pro Raiders. Sem contar que... Cara, e ele tem uma história no Raiders, então a torcida ainda não tá odiando ele, até pelo próprio Max Crosby, que fez uma temporada melhor que Khalil Mack, que a torcida ainda tá meio que jogando isso, assim, tipo, o Gruden acertou, então não se conseguir ressuscitar o Mariota, então, aí que, pô... Aí sem contar também que, cara, imagina como é que deve ser a cláusula de rescisão do contrato dele, né? Deve ser bem pequena também. Pouquinho. Não, já deve estar tudo pago, já deve ter o contrato praticamente garantido, né? Fala aí, Berg, a sua agora, Berg. A minha é bem simples. Patrick Mahomes, todo mundo aqui falou que ele vai ser... Kansas City Chiefs vai ganhar a divisão. Isso eu acho que é bem claro para todo mundo. Mas a grande pergunta é, ele vai lançar para mais de 50 touchdowns, sim ou não? Berg disse que sim. 50 ou 50, mais 50? Mais de 50, ou seja, 51. Se for 50, tá errado. Tá. Mais de 50. Eu digo que sim. Só por causa do número. Só lançado. Só lançado. Eu falo que não. Só lançado? Não. Eu também. Hulk também não. Não. Confete também não. Bidu? Vem comigo, Bidu. Tu não ia... Peraí, agora vai ser conservador? Não quer ser ousado? Não, Berg, você tá sozinho, tchau. Que pergunta merda, hein, Berg? Porra, Berg. Pergunta merda, hein, Berg? E cadê a ousadia? Ousadia, alegria do Bidu. Pergunta merda, hein, Berg? Sozinho nessa, Berg. Cara, eu já falei, cara, no topo, o topo é muito sozinho, cara. Eu tô sozinho, mas eu tô correto. Foda-se. Pra terminar, só vou fazer aqui um cálculo aqui, 51 dividido por 16, ele tem que fazer no mínimo 3.2 TDs por jogo. Tranquilo. Tu sabe que isso que o recorde jogo, é mais que isso, né? Não sei se tu aquele sabe, jogo, né? Que ele bateu o recorde. Eu sei, mas aquele jogo lá em Buffalo, lá, nevando, essas coisas é tranquilo. Mas isso ele não se machucar, né? Nem pegar Covid, né? Nem pegar Covid. Isso, maravilhosa, a secundária do Dolphins maravilhosa, interceptando ele umas 20 vezes. Tipo isso. Rafael Rosca, qual é a sua pergunta? Vamos lá. Como eu falei do Michael Pittman, vou fazer uma pergunta sobre ele. Michael Pittman Jr. liderará o Colts em jardas recebidas? Você acha que sim? Eu acho que sim. Eu acho que não, é T.Y. Hilton, óbvio. Não também. Sim. Eu vou tentar ser bem comedido na minha resposta aqui, vou me resumir ao não. Vai, Berg. Vai manter a pergunta do hoje como uma merda também ou não? Não, sério, eu acho que nenhum dos... Não, vou manter... Não, tchau. Não vou falar. Olha só, vocês podem estar achando que eu vou dizer não só pro Rosca ficar com uma pergunta merda. Se vocês estão achando isso, vocês estão certos. Porque certo. Que pergunta só merda. Teve pergunta merda hoje, hein? Pelo amor de Deus. A minha foi irada. Eu pensei vai acontecer falando assim, nenhum dos dois que Rosca falou que seriam os Steelers vão ser starters esse ano. Olha, mas o Michael Pittman vai ser starter. O Curtis Weaver não vai ser starter, não. Eu acho que vai, hein? Starter não, claro que ele vai entrar nos jogos, a rotação. Ele vai aparecer, vai dar uma passada lá. Special teams e tal, água. Tranquilo. Ele é bom mesmo. Então foi o Vai Acontecer, o
o segmento mais esperado do podcast. Tá, pessoal? E, pessoal, para quem ficou aqui até o final, quero deixar novamente um muito obrigado. De nada. Força Guerreiro! Força Guerreiro. Como já falei no começo do vídeo, se você não for inscrito ainda, clique nesse botãozinho vermelho, deixe o joinha, isso ajuda muito o canal a crescer. Faz o YouTube entender que esse canal aqui traz um conteúdo bem bacana sobre esporte. Sabe que também que a gente está no Spotify, a gente também está no Deezer, a gente também está no Google Podcast e também estamos no Apple Podcast. Os links vão estar no primeiro comentário aqui fixado, tá bom? Um grande abraço aos meus amigos, um grande abraço aos meus ouvintes. Obrigado e até a próxima. Valeu, Valeu, galera. valeu. Valeu.